E é o seguinte, hoje é dia do restaurador e diante de tudo que passamos no dia 8 de janeiro, nós temos que agradecer o trabalho desses profissionais que lutam para preservar a nossa história, para recuperar aquilo que a gente pensava que já estava perdido, mas não está. Você vai ver agora os detalhes na reportagem da Luísa Garonzi e do Bila Franzoni. Todos esses objetos têm muito a dizer sobre nós, mas a prática de conservar o patrimônio histórico e cultural só se profissionalizou no mundo em meados do século XX. Principalmente depois das guerras mundiais, as pessoas perceberam que estavam perdendo não só um prédio que foi explodido ou algum equipamento, era como se arrancasse delas aquele momento, aquela história de vida que elas tinham. As peças que foram vandalizadas no Senado Federal, no Congresso Nacional e nos outros poderes, elas são muito mais do que um bem material. Elas são um bem imaterial na medida que elas tocam o intangível da memória de um povo. No dia 8 de janeiro, o ataque aos 3 poderes trouxe prejuízos que dinheiro nenhum pode pagar. A restauração, ela é o último passo, é quando a obra está na UTI, né? É a cirurgia de emergência. É quando você ou restaura ou o bem se perde por completo. Essa cadeira do início do século XX ficava no Museu do Senado e foi quebrada em pelo menos 6 pontos. Restaurar uma peça que foi desgastada é uma coisa, mas uma peça que foi tratada como essa é completamente diferente. Quando a peça vem para a gente restaurar, ela foi danificada com o tempo, ela foi estragada por algum motivo assim, não com essa violência que foi tratada essa cadeira. O trabalho de restauração do Randall também recompôs a história. Naquela época, as cadeiras que tinham o braço, que eram de braço, elas eram a cadeira masculina. E a sem braço era feminina. Porque naquela época, como é que as senhoras iam sentar numa cadeira dessa, com aquela saia rodada de braço? Ela serve para contar história também, e muito. É por isso que, mesmo quando uma parte da obra se perde, os restauradores não podem recriá-la. Você tem que deixar que qualquer pessoa, mesmo um leigo, possa perceber que aconteceu uma intervenção ali naquela obra. É que na ética da restauração, o que é intervenção tem que ficar aparente, né? De forma assim que quando você chega bem perto, você vê que aquilo ali é uma restauração e não a pincelada do artista. Esses quadros são de 72, são de um pintor chamado Romanelli. E no caso do que aconteceu aqui, que foram rasgos, né? Você pega um pincel bem fininho, né? Com cerdas bem macias, e faz micropontinhos, sabe? Misturando a cor. E a cor, ela, às vezes, no caso aqui, por exemplo, vai ter um amarelo mais puxado para o rosa e, às vezes, um amarelo mais limão. A imponência dos palácios esconde quem faz tudo parecer inabalável ao tempo. Os restauradores conservadores trabalham nos anexos, longe dos gabinetes e plenários, mas são eles que diariamente preservam a nossa memória. Apesar disso, a profissão ainda não foi regulamentada no Brasil. Essa medida depende justamente de um dos poderes conservados por eles, o Congresso Nacional. O nosso trabalho é de preservar e trazer de volta a história da sociedade, para que as pessoas e as de hoje e das próximas gerações saibam como que vivíamos, como que a gente se expressava na arte, né?
nas talhas das madeiras, das mobílias, né, do mobiliário. Tem que ter muito talento para ser restaurador e também paciência. Vocês viram ali, né? Tudo nos mínimos detalhes para não perder absolutamente nada. É um trabalho ali realmente de formiguinha, né? Estes profissionais precisam também saber ouvir o nosso patrimônio para contar a nossa história. E é o que eles estão fazendo, ó, lá no prédio do Congresso Nacional. Sim, eu disse ouvir. E você vai saber agora por quê, na edição da Liliane Cardoso e da Ana Lu Vieira. Congresso Nacional. A obra da arte de Oscar Niemeyer expõe uma divisão que só faz somar. Mesmo separadas, as cúpulas da Câmara e do Senado celebram união. E lá dentro? Na Casa do Povo, a campainha sempre toca pela ordem, para nunca deixar calar a diversidade. Presidente, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente, Pela ordem. Em 8 de janeiro, quando tudo ficou de ponta cabeça, os pedaços recolhidos das obras engasgaram o Congresso Nacional. O prédio gigante coube toda a indignação dentro de uma sala. E cada um dos 13 restauradores assumiu uma nova função: porta-vozes do silêncio. O patrimônio cultural, ele não tem voz. Somos nós que somos a voz dele. E esse barulho, ou essa ausência de barulho que você está vendo, é a voz do patrimônio. Shhh! Ouça! Esta é a tal voz do patrimônio. Não há cordas vocais. São as ferramentas dos restauradores que provocam vibração dentro do que cada uma dessas obras representam. Aqui, o silêncio achou o jeito certo de fazer um barulhão. Elas gritaram e a gente está socorrendo. Das 64 obras avaliadas, 70% já foram recuperadas. Algumas já voltaram à essência da expressão. A Bailarina, de Vitor Brecheret, mostra a importância do equilíbrio. O muro de Atos Bulcão, que repete a figura do trapézio 36 vezes, dá a lição de que é possível se reinventar e se adequar. A exemplo do plenário, que adora fazer história, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Haverá um momento em que todas as obras estarão nos seus lugares de exposição. O prazo é de 6 meses a 1 ano. Ao reencantar a democracia, o patrimônio merece ser ouvido como se deve, com o coração. Ele tem representatividade. Estamos dando vida, memória e história. Isso aí, tem que saber ouvir também para ser restaurador, né? Ouvir as peças.